Eu queria compartilhar com os irmãos, a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre esse tema. Ego transformado, a humildade que brota do Evangelho. Por favor, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios 3, leremos a partir do verso 21, seguindo até o verso 7 do capítulo 4. Assim diz a viva e eficaz palavra de Deus. 1 Coríntios 3, a partir do verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Que o Senhor nos abençoe. Amém. O apóstolo Paulo plantou, organizou a igreja de Corinto na década de 50 do século I da era cristã. Jesus Cristo foi estabelecido como firme fundamento, a partir do qual a igreja foi edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Outros líderes passaram por Corinto. Pedro, o apóstolo, um homem chamado Apolo, conhecido por ser versado nas escrituras do Antigo Testamento. Pois bem, dois notáveis servos de Deus, além de outros que com o apóstolo Paulo contribuíram para fortalecer a igreja em Corinto. Infelizmente, aquela igreja, por algumas razões, não amadureceu na fé como deveria. Isso é um fenômeno que acontece. A pessoa nasce de novo, tem uma experiência de conversão, mas não cresce, não ganha estatura. Pois bem, e aquela igreja deu sinais de imaturidade, de inconsistência na fé, porque ela estava fragmentada em vários partidos, disputados pela liderança. Uns diziam pertencer a Paulo, o fundador da igreja, outros diziam que eram de Pedro, o apóstolo, alguns se declaravam de Apolo. Então, Corinto era uma expressiva cidade da Acaia, onde hoje fica ali a Grécia, mas o orgulho dos coríntios os levou a uma visão estreita, barrista e provinciana da fé. Isso é impressionante. Você tem uma cidade grande, expressiva, mas com uma população de visão obtusa, limitada. Então, o que é que Paulo faz? Como um grande catequista, instrutor, pastor, maduro, ele instrui, exorta, corrige as deficiências da igreja por meio de cartas. Ele escreveu 4, das quais 2 foram preservadas. Na primeira, de imediato, ele já vai denunciar de forma consistente o equívoco, o caminho errado que aquela igreja estava percorrendo. Então, Paulo não nega a experiência de novo nascimento deles, Paulo não contesta a autenticidade da fé deles, mas Paulo aponta que eles carregavam ainda resíduos da mentalidade pagã, resíduos de Adão, que busca sempre glória para si mesmo.
Então Paulo os reputa como crianças espirituais, incapazes de digerir alimento sólido e crescer na fé. Se a gente observar os versos iniciais do capítulo 3, o capítulo inteiro é uma exortação muito dura quanto à inconsistência na fé deles. Então Paulo diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Percebam a visão do apóstolo Paulo. Deus usa meios secundários. Os homens são instrumentos. Mas o crescimento, a vida, a conversão genuína é uma operação de Deus, é uma obra monergística, vem do alto. Homem nenhum pode fazer isso. Então Paulo, que se apresentava como um remador de baixo escalão, um servo, é a linguagem que ele usa no verso 1, como um dispenseiro, um garçom oferecendo alimentação. Paulo se apresenta, portanto, assim, com uma visão honesta de si mesmo. Ele diz, olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Nós somos apenas instrumentos. Um plantou, o outro regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Portanto, Paulo mostra a inconsistência daqueles coríntios e a maneira equivocada com a qual estavam lidando com as questões. Então, a lealdade cega daqueles homens e a disputa entre eles era uma evidência da cultura. Era muito comum naqueles dias ali. Havia uma competição, era um elemento muito marcante da cultura, era um destaque entre eles, porque os discípulos e mestres estoicos, epicureus, mestres de retórica, eles disputavam os alunos entre si, e os próprios alunos faziam esse partidarismo. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e com isso havia ali, portanto, invejas, contendas, dissensões, partidarismos. Então Paulo encerra o capítulo 3 dizendo assim, portanto, com base no que eu estou a dizer, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É sempre admirável ver a consistência de Paulo, né? A sua fé robusta, superlativa, a forma madura como ele encara a realidade e como um pastor corrige os problemas da igreja. Agora, a pergunta imperativa aqui é a seguinte, ou pelo menos duas perguntas. Qual era o pano de fundo da contenda entre eles? Eu até citei aqui um elemento da cultura. Era uma região que tinha muitos mestres de retórica, os discípulos, seguidores, disputavam entre si qual era o melhor e faziam, portanto, uma espécie de intriga entre as escolas filosóficas. Mas algo mais profundo do que simplesmente um elemento cultural. Segunda pergunta, por que eles estavam tão partidarizados e envolvidos em intrigas e dissensões? E como isso afetou a igreja? A resposta de Paulo é uma resposta que atravessa os séculos e chega aqui hoje. É basicamente o nosso maior problema em todas as áreas da nossa vida. O problema do ego, quando o ego está no comando da vida. E é sobre isso que a gente precisa falar, conversar de forma muito honesta. Os frutos amargos tinham produzido, melhor dizendo, os frutos amargos eram o resultado de uma raiz contaminada. E o problema era o coração soberbo, altivo dos coríntios. No capítulo inteiro, capítulo 3, Paulo vai usar uma linguagem que denuncia isso. Ninguém se engane a si mesmo, eles estavam iludidos. Ninguém se glorie nos homens, eles estavam buscando essa vã glória. E no verso 7, ele fala textualmente, por que você se orgulha? Se o que você tem recebeu, como se comporta como se não tivesse recebido? Paulo coloca um machado na raiz do problema, e o problema é o ego inflado, o orgulho no coração. Esse é um tema muito sensível, é um tema atual, pertinente, e diz respeito a nós todos, porque do berço ao túmulo, nós sofremos, em alguma medida, em algum grau, essa tentação de ser levados pelo nosso ego para uma direção perigosíssima. Agostinho de Hipona disse assim, foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio.
O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma ante Deus. E ele prossegue e diz: o orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade transformou homens em anjos. Ele fazendo um contraponto entre esses dois elementos: o vício do orgulho, que é o pecado genitor de todos os outros, e a humildade como a rainha das virtudes. Pois bem, o ponto aqui é o orgulho, essa fortaleza do mal que habita em nós, e o ego precisa ser transformado, e o evangelho é o único recurso capaz de lidar com o coração soberbo, com o ego inflado. Vejam, há uma inversão de valores na nossa cultura. Nós estamos no meio de uma revolução cultural, já disse isso aqui algumas vezes, quero reiterar, é uma revolução cultural sem precedentes na história. O Ratzinger chamava isso de dilúvio revolucionário. O mundo está de ponta cabeça. Mudanças substanciais desde a segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, e o resultado está aí, um mundo perdido, como nunca antes na história. E existe uma reengenharia da civilização, e os seus articuladores, para os que estão na linha de frente disso, é inegociável enfraquecer o cristianismo. A influência da fé cristã no mundo é um problema para essa nova ordem mundial. Percebam, se em um passado recente era ponto pacífico reconhecer o orgulho como algo inerentemente ruim, hoje em dia, depois de décadas de catequese pagã, boa parte das pessoas já pensam diferente, por isso agem diferente. Os mais antigos aqui, antigo é um nome bonito, né? Os mais experientes aqui têm memórias de uma época em que era ponto pacífico. Os pais falavam para os filhos o perigo do orgulho, da vaidade, da soberba. Hoje os pais dizem para os seus filhos: tenha orgulho de você, não é? Tem amor próprio. Usa uma linguagem que, embora tenha que ser lida com muito cuidado, mas há uma sutil mudança na linguagem, porque o modo de pensar também foi alterado. A pergunta que a sociedade faz hoje é a seguinte: será que o orgulho é tão ruim assim? Até os crentes já falam de orgulho santo, inveja santa. É o que Spurgeon chamava de dar nomes bonitos a pecados feios. Há muitas pessoas que pensam que um pouco de orgulho, pastor, no fundo faz mal a ninguém, não é? Você tem que valorizar a si mesmo, tem que ter orgulho próprio. Bem, houve uma virada de chave cultural que levou as pessoas a considerar certos vícios da alma como sendo virtude. Eu quero mostrar para vocês 2 pontos de virada de chave, ou pelo menos 2 evidências que mostram essa virada cultural. A primeira delas, nós vamos chamar de obsolescência programada e desuso intencional da palavra pecado. O que significa dizer isso? A palavra pecado hoje, ela entrou em desuso. Boa parte da sociedade não aceita o conceito bíblico de pecados. Para muitas pessoas, pecado é uma palavra arcaica, inócua, usada pelos religiosos para imprimir culpa e manipular as pessoas. É interessante quando você ouve uma entrevista dessas celebridades, agora são chamadas de influencers, elas denunciam uma culpa cristã. Não, isso aí é uma culpa cristã. No campo da sexualidade, por exemplo, todas as balizas morais foram postas no chão e imprime-se hoje a filosofia do Marquês de Sades. Tudo que é, permitido é. É proibido proibir. E quando alguém diz, isso não é correto, o interlocutor diz, não venha com a moral cristã, com a culpa cristã. Porque a sociedade ela não aceita mais, em linhas gerais, sociedade pós-cristã, influenciada pela essa ressurgência da cultura greco-romana, da moral absoluta, das verdades básicas. Então, no máximo, a pessoa está disposta a admitir imperfeições, alguns vícios. Então, você diz para alguém assim, você é perfeito? E ela diz, claro que não. Um ou outro corintiano, um flamenguista, né, que vai dizer assim, não, nós somos perfeitos e tal. Brincadeiras à parte, via de regra, isso foi uma fraqueza do pastor.
Mas via de regra, tem que vigiar. Mas via de regra, as pessoas não estão dispostas a aceitar o diagnóstico bíblico. Elas estão dispostas a aceitar sim, você é imperfeito. Mas você é um miserável pecador? Não, peraí, alto lá. Porque pecado, pecador, transgressão, transgressor, iniquidade, é uma linguagem, uma fraseologia perdida no tempo. Então, pecado pressupõe culpa, mas ninguém está disposto a reconhecer culpa, arrepender-se e pedir perdão. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a sociedade ocidental pensava diferente, ela estava debaixo de uma influência. O Francis Schaeffer chamou isso de consenso. O indivíduo não era cristão, mas havia um consenso na sociedade em relação àquelas verdades elementares que o cristianismo, em alguma medida, imprimiu no Ocidente. Eu vou ler para vocês um recorte de um discurso de posse de um presidente norte-americano. É dever das nações, assim como dos homens, admitir sua dependência do poder supremo de Deus. Confessar seus pecados e transgressões com tristeza e humildade, todavia com a firme esperança de que o arrependimento genuíno levará à misericórdia e ao perdão. Isso é um discurso de posse do 34º presidente dos Estados Unidos, que na Segunda Guerra Mundial foi o comandante supremo das Forças Armadas, o David Eisenhower, membro da Igreja Presbiteriana. Tente imaginar isso. Isso aconteceu exatamente em 1953. Hoje, um presidente da República que usar uma linguagem dessa é alguém que está imiscuindo religião na política. Mas qual é o contexto de 1953? A sociedade sabia que o principal problema do homem é o coração do homem, é o pecado. E estão tomando posse como presidente dos Estados Unidos da América, dizendo, olha, o pecado existe, ele é um problema, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e buscar andar na luz do Evangelho. Ele era um homem crente, tinha uma mãe muito piedosa, história muito bonita do Eisenhower. Pois bem, o que aconteceu de lá para cá? Carl Menninger, um professor da Escola de Medicina de Harvard, ele escreveu um livro chamado O que Aconteceu com o Pecado. É um livro muito cirúrgico. E ele escreveu esse livro na década de 70. E a tese dele é que o pecado desapareceu da linguagem, porque ele continua vivo e ativo. O que ele notou com sua pesquisa? Um psiquiatra muito renomado. Alguns pecados tornaram-se apenas crime, portanto é um caso de polícia. O Estado tem que intervir para coibir o mal. Alguns pecados são apenas doenças, então o que o indivíduo precisa não é de arrependimento, mas de tratamento. Vocês percebem isso na própria linguagem. Furto é um pecado e é um crime. Mas se o indivíduo furta com certa frequência, ele está sofrendo de cleptomania, um nome pomposo. Então, esse indivíduo que sofre de cleptomania precisa de tratamento. Percebem a linguagem? Segundo, terceiro, alguns pecados são falhas sociais e não erros individuais. O problema, portanto, é o de justiça social, uma palavra carregada de ideologia. Justiça social. Hoje em dia, portanto, a ideia de que o pecado não existe, ou se existir é inofensivo, se dá por conta dessa mudança cultural. Então, pode-se até fazer brincadeira com a ideia de pecado. Eu lembro, eu estava falando com os rapazes ontem, que eu estava indo para o seminário, estava na Praça Santos Penha, no metrô, e junto a um daqueles prédios tinha um banner enorme. Era uma propaganda de uma marca de sorvete chamada Que Bom. Vocês conhecem, né? Não olhem assim estranho, não, vocês sabem o que significa isso. E a marca Que Bom lançou uma série de picolés usando os 7 pecados capitais. Então você tinha avareza, preguiça e tal. Então, cada um de 7 pecados, né? E qual era a tese dessa propaganda? Inclusive tinha uma frase. A frase da campanha era a seguinte: a última chance de pecar. Era um apelo. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Mostrando para a sociedade que pecado não existe, no máximo inofensivo. Então, você pode ir na sorveteria ou num balcão e me dar um picolé aí. Qual que você quer? Eu quero o de preguiça. Qual você quer? Eu quero o de avareza. Eu quero o de luxúria.
Ou seja, não existe, se existir, inofensivo. Isso é uma propaganda intencional que aponta, isso 2003, que aponta a visão da sociedade em relação ao pecado, que, de acordo com as Escrituras, é o maior poder em atividade no mundo, exceto o poder de Deus. Portanto, a leitura é: o orgulho não é tão ruim assim, dizem os gurus do marketing. Todos nós devemos ter, portanto, um pouquinho de amor próprio e ouvirmos sempre o nosso próprio coração. Então, o primeiro elemento é essa obsolescência programada e o desuso da palavra pecado. A segunda, e é o ponto que o Keller vai desenvolver no livro dele, é a valorização da autoestima. A indústria da autoajuda está em franco crescimento no mundo. Basta entrar numa livraria, quais são os livros que estão na frente, na cara do gol, assim? São os livros te dando 7 dicas para ser feliz. Sessões inteiras de livros que falam sobre amor próprio, autoestima, valorização do ego, técnicas para se sentir bem, como reprimir a culpa. Enfim, a Bíblia, percebam, afirma categoricamente que o homem tem valor. O homem foi criado à imagem de Deus. Jesus falou que nós temos mais valor do que os lírios do campo e as aves do céu, porque nós somos criados à imagem de Deus. Deus nos ama apesar de nós. No entanto, a indústria da autoajuda, com a sua demasiada valorização da autoestima, provocou uma completa inversão da cultura. E é por isso que muitas pessoas não veem problema no orgulho, nesse ego inflamado. O Tim Keller diz assim no livro dele, nas páginas 10 e 11. Até o século XX, as culturas tradicionais sempre acreditavam que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. O que provoca a maior parte dos crimes da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega que significa soberba, autoestima elevada demais. Tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Qual era o problema? O coração perverso, o coração mau, o ego. Viver em torno de si e para si. Só que isso mudou. E ele diz, na sociedade ocidental hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são o oposto do consenso tradicional. A crença de hoje é que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização baixa de si mesmas. E aí o que acontece? A sociedade está colocando gasolina no fogaréu, tentando aumentar o amor próprio das pessoas, por assim dizer, inflando mais o seu ego, achando que assim elas terão um comportamento mais adequado. Aconteceu, portanto, essa virada antropológica no século XX. Uma mudança na maneira de pensar que afetou o comportamento, e tudo isso foi intencionalmente desenhado por uma engenharia de alta performance que usou todos os recursos para popularizar suas ideias, inclusive, de forma muito eficaz, cinema e as novelas, a teledramaturgia, catequizando, no caso do Brasil, em alguns contextos, milhões de pessoas todos os dias. Uma ilustração para mostrar como esse fenômeno da valorização da autoestima perturbou a sociedade. 12 de julho do ano 2000, aqui mesmo, na Rua Jardim Botânico, um pouco mais à frente aqui do Parque Lage, aconteceu o famoso caso que até virou filme, o caso do ônibus 174, Central Gávea. Resumindo a história, um rapaz por nome Sandro do Nascimento matou uma professora, Geisa Firmo Gonçalves. Sequestrou, aquela bagunça a tarde inteira. No final do dia, a vítima estava morta. No dia seguinte, os jornais noticiaram o seguinte, que ele era uma vítima da sociedade. O discurso da militância de redação foi basicamente o seguinte, ele não teve oportunidades, mais uma vítima da sociedade capitalista, foi sua baixa autoestima que o levou ao mundo do crime. Então a sociedade hoje, ela não consegue perceber que todo homem é moralmente responsável por suas escolhas. O homem não é vítima, ele é um agente moral responsável por suas escolhas. É bem verdade que um contexto de pobreza,
um lar disfuncional, a ausência da figura paterna, sobretudo, pode somar no processo e levar a pessoa a fazer escolhas erradas. Mas, em última instância, não é a pobreza que determina se o indivíduo vai escolher um caminho adequado ou não. É a escolha do indivíduo. Caso contrário, todas as pessoas pobres seriam, em tese, potencialmente extremamente perigosas. Quando a gente percebe que há muitos brasileiros simples, pobres, honestos, trabalhadores. Então, olhar para o criminoso como uma vítima da sociedade é, na verdade, uma evidência dessa mudança antropológica, sugerindo, então, que o indivíduo fez o que fez, não por culpa dele, mas porque não teve uma valorização, autoestima, amor e etc. e tal. Isso é um problema. Para citar o John MacArthur, ele diz: vivemos uma cultura que elevou o orgulho ao status de virtude. A sociedade atual nos incentiva a buscar autoestima, sentimentos positivos, dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina a pessoas culparem os outros pelos seus fracassos e iniquidades pessoais. É uma mentalidade que arrasa o progresso, a prosperidade de qualquer país. Você cria uma cultura de vitimismo. E o nosso país, há muito tempo, está debilitado por conta dessa cultura que se impregnou na sociedade. Quem está por trás das fraudes bilionárias do INSS? Fala para mim. Gente instruída, com recursos e cheias de si, que tem o ego inflado. Não é a pessoa que está olhando para o espelho, caramba, eu não sou ninguém. É gente que tem possibilidades, recursos, oportunidades, e a despeito de tudo isso, fazem o que fazem. O problema do homem é o coração. A teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é atraente, porém falsa. Porém falsa. Eu digo aos seus irmãos com propriedade, como alguém que dedicou 3 anos da sua vida ao trabalho em favelas cariocas. Vi de perto esse cenário que tem sido objeto de estudos no mundo inteiro. O problema da violência com a pobreza, com a falta de oportunidades, com esses dramas sociais todos que marcam bem a realidade carioca. E pode ver vocês com segurança que o homem não é vítima, ele é um agente e as pessoas fazem suas escolhas. Dentro das favelas cariocas, nós vimos, em loco, gente que tinha tudo para ir para o mundo da criminalidade, mas optou, escolheu o caminho da honra, da dignidade, do trabalho, e, por vezes, numa situação extremamente adversa. E outras que tiveram muitas oportunidades e colheram o caminho mais fácil. Na verdade, um caminho não, um atalho extremamente perigoso. O Keller cita uma autora chamada Lauren Slater, num artigo do The New York Times. Ela vai falar sobre o perigo, o problema da autoestima. Ela diz assim: as pessoas com autoestima elevada são as mais perigosas, aquelas que as rodeiam, do que as pessoas com baixa autoestima. E está incomodando consigo mesmo, não é a fonte das maiores e mais problemas sociais do nosso país. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Que o problema não é ter baixa autoestima, o problema é ter uma autoestima elevada demais. Quando o homem tem um orgulho elevado demais, tem uma leitura equivocada sobre si mesmo, ela pode ir de mal a pior. É o que tem acontecido. É basicamente o problema dos coríntios e é o problema da nossa sociedade hoje, como sempre foi em todo o tempo. Vocês já ouviram falar, já em algum momento, daquele cartunista, o Charles Schulz? Ele tem aquele Charles Brown, Snoopy, lembra, Ricardo? Ricardo conhece. Tem uma cena em que a menina, a Lucy, vê o Charles Brown meio cabisbaixo, assim, e ela chega para ele e diz assim: pare de pensar que você é feio. Aí ele abre um sorriso. Você é, mas pare de pensar nisso. Ou seja, de vez em quando, é importante a pessoa tomar um choque de realidade. Porque a sociedade está impregnando nas pessoas uma visão elevada demais sobre si mesmo. O mundo vai continuar sendo o mundo independente de você. Uma visão da realidade é importante. E no que tange ao problema, o cerne central, Paulo está fazendo um diagnóstico. Por que tanto problema? Por que tanto partidarismo? Por que tanta vanglória? Por que tanta inveja no contexto de uma igreja em Corinto?
Então, Paulo faz o diagnóstico, e ele faz 3 coisas aqui na sua carta, e eu quero caminhar para essas aplicações. Vejam, qual é o problema? A condição natural do ego humano, verso 6. Se você for lá para o capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então percebam, o que é que Paulo faz aqui? O diagnóstico. Qual era o problema da igreja? A igreja de Corinto, a soberba. Paulo não emprega aqui a palavra ubris, ele emprega aqui a palavra físio, que tem algumas características. O que é essa soberba que Paulo aponta aqui? Primeiro, algumas características. Vazio. O ego inchado não tem nada no centro. Então, a pessoa cheia de si, paradoxalmente, é uma pessoa vazia. A tendência humana é criar uma identidade em torno de algo que não seja Deus. O homem dominado pelo ego está vazio de significado existencial. Então, ele tem que estar sempre alimentando esse coração vazio. Tem que ser elogiado, tem que ser aplaudido, tem que sentir o melhor da turma, o melhor da sala, o melhor da família, o melhor da igreja, porque no fundo, há um vazio existencial ali. Então, todo o ego inflamado, ele é por natureza vazio, não tem sentido. E esse não é um diagnóstico feito apenas pelo apóstolo Paulo, tem endossos preciosos na história da humanidade, grandes teólogos, pensadores. Pascal, por exemplo, disse assim: o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta apenas o sinal e o espaço vazio que ele tenta em vão preencher com as coisas ao redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Então, o homem orgulhoso, o homem soberbo, o homem vazio, está sempre buscando equivocadamente meios alternativos, subterfúgios para alimentar o seu coração. Só que essas fontes todas não podem preencher, porque o vazio do homem, o coração dele, só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Um outro elemento, além de ser vazio, dolorido. O ego distendido dói. Basta observar. As pessoas são melindrosas. O ego está quase sempre doendo. Fulano me feriu, meus sentimentos. Fulano falou isso comigo. As empresas hoje têm um problema sério. Por quê? Ninguém quer receber comando. Não pode dar uma ordem. Nas Forças Armadas agora, praticamente, nem os militares estão podendo dar ordem para não ferir o coração dos comandados. Percebam, ego distendido, dolorido. Os pais estão com dificuldade para dar comando na casa. São as crianças que estão dizendo. Antigamente a mãe colocava a comida, o almoço está na mesa. Hoje a mãe olha para o filho: o que você quer comer hoje, bebê? Aí a mãe traz um cardápio, 300 opções. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Aí a mãe, quando fala mais firme, a criança chora. Quer dizer, estão alimentando uma cultura de vitimismo e de ego dolorido. E há muita gente assim. E quando você pensa no contexto de igreja: pastor, o que aconteceu, minha irmã? O que aconteceu, meu irmão? Fulano passou por mim e não me deu bom dia. Meu Deus do céu. Jesus dos crentes. Percebam, ego dolorido. O ponto é o seguinte, guarda o que eu vou dizer para os irmãos. Quanto mais melindrosa uma pessoa é, mais sinais de que ela está com o ego inflamado. Se você é uma pessoa melindrosa, ninguém pode falar nada com você, um parente, um amigo, no trabalho, quem quer que seja, você está com um problema no seu coração. Toma conta disso aí. Isso é um problema que alcança todos os seres humanos. A gente gosta de música. O Mozart, por exemplo, foi um gênio da música clássica. Ele tinha um ego distendido. Ele era cheio de nome toques. Certa vez ele escreveu uma carta para o pai dele, 1778. Olha o que ele disse: nunca estou de bom humor quando estou em uma cidade onde eu não sou reconhecido. Olha só, que situação. Então, se não é aplaudido, se não é reconhecido, se alguém não está lá massageando o ego, não estou bem, porque ninguém está me dando um aplauso hoje. Então percebam, tem muita gente assim, ego inflamado,
Ego distendido, dolorido. Um outro ponto, atarefado, vive ocupado tentando preencher o vazio. E aí nós temos duas tarefas perigosíssimas, a comparação e a vanglória. O homem orgulhoso está sempre se comparando. A comparação é uma força motriz. Tem que comparar. Eu tenho que ter o melhor, eu tenho que ser superior e tal. Porque ele está, na verdade, buscando glória para si. É a vanglória. Essa tentativa de preencher o vazio, de lidar com o desconforto, o ego está sempre fazendo comparações e buscando glória. O orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. E um outro elemento ainda, frágil. O ego inflamado estoura fácil. O ego é como uma bolha de sabão que estoura com muita facilidade. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são as duas faces da mesma moeda. A fulano se sente superior. Fulano tem uma visão muito baixa. Complexo de inferioridade. As duas coisas têm a mesma base. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo está falando de duas coisas, vanglória e inveja. A comparação que leva para uma percepção de superioridade, uma leitura de inferioridade. O John Stott, comentando a carta aos Gálatas, ele faz um comentário irretocável, muito pastoral. Ele diz assim, somos motivados por sentimentos de inferioridade ou superioridade. Se nos consideramos superiores às outras pessoas, nós a desafiamos, pois desejamos que conheçam e sintam que somos melhores. Se, por outro lado, nós nos consideramos inferiores, ficamos com inveja. Nos dois casos, a nossa atitude é por causa da vanglória ou do convencimento. Temos uma opinião tão cheia de fantasias a nosso respeito que não suportamos rivais. Então, esse é o perigo do ego inflado. Ele está sempre sentindo superior ou inferior. Então, um problema vazio, dolorido, inflamado e está sempre buscando glória para si. Qual é o caminho? A visão transformada do eu. A partir do verso 2, 1 e 2 do capítulo 4, olha o caminho que Paulo apresenta. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro? É que cada um deles seja encontrado fiel. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, o ministro de Deus tem um trabalho a fazer. A identidade de Paulo não está presa à opinião alheia. Isso não significa que ele não se importava com a opinião das pessoas. Mas a questão é a seguinte, a opinião do outro não controla a minha vida e não determina a minha identidade. Olha a linguagem que ele usa aqui. Ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Essas duas palavras são importantes. A primeira, ministro aí, era uma palavra usada na antiguidade, e Paulo usa 7 vezes nas suas cartas, para o remador das galés, do mais baixo. Então Paulo se apresenta como um servo dos servos dos servos. Um remador que faz o trabalho mais baixo. Então quem é um ministro? Ele é um servo. Então Paulo via a si mesmo como um servo de Deus. E um dispenseiro, a figura do dispenseiro aqui, era literalmente aquele mordomo que servia uma casa. Ele era responsável pela alimentação, pela dieta daquela família. Então Paulo está se apresentando como um servo, como um remador do mais baixo escalão social e como alguém que servia como um dispenseiro dos mistérios de Cristo, os mistérios de Deus. Está falando do Evangelho. Então Paulo sabia quem ele era em Cristo e o que foi chamado para fazer. Então, se ele receberia um aplauso de alguém ou uma crítica, aquilo não o afetava. Basta observar o que ele disse para os filipenses. Olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já recebi aplausos, mas também recebi duras críticas. Eu já passei fome, mas eu também sentei em mesas faustas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A opinião, as circunstâncias, as contingências não controlavam o apóstolo Paulo, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Então você não precisa ser controlado por circunstâncias para estar bem ou mal. Quem é você em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? O Evangelho é que ressignifica a nossa vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo fala isso o tempo inteiro. Na sua fala, na maneira como ele vivia.
para falar de outro militar que nos inspira, o general Charles Gordon, foi chamado de Gordon do Khartoum. Ele fez um trabalho fantástico na reconquista do Sudão, e ele era um homem piedoso, um homem crente. A gente vê a ideia da figura do militar como alguém sempre embrutecido ou cruel. Há muitos militares na história da humanidade que prestaram grandes serviços e eram realmente piedosos. Gordon era um deles. Certa vez ele disse o seguinte, numa carta: se Deus sorrir para nós, nem o sorriso, nem o desprezo dos homens nos poderão afetar. Vivo perante um só ouvinte. Perante os outros não tenho nada a provar, nada a ganhar, nada a perder. É o auditório de um ouvido só. Se Deus sorrir para nós, Deus está contente com o nosso trabalho, críticas ou elogios não podem nos afetar. Então, o remédio da sociedade contemporânea para os problemas comportamentais não é a autoestima elevada. A autoestima, na verdade, vai elevar os problemas. Inútil, porque não produz pessoas equilibradas, e perigoso, porque alimenta o orgulho do velho homem. Paulo não ignora os padrões estabelecendo suas próprias normas. Prover autoestima seguindo seus próprios padrões ou a partir de critérios dos outros é uma armadilha. O segredo é o Evangelho. O Evangelho de Jesus. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então está dizendo, olha, eu sei quem eu sou, o principal dos pecadores. Mas eu também sei que o Evangelho é o poder de Deus. Ele veio salvar pecadores. Eu sou um pecador salvo por Cristo. Então o Evangelho é a humildade que dele brota, é a única solução para transformar o eu. E aí a gente chega na parte final, como alcançar uma visão transformada, um coração renovado no Senhor. Duas coisas, caminhando. Considerando a nossa identidade em Cristo, já falei sobre isso, mas reitero aqui, a nossa identidade no Senhor Jesus. Olha o verso 3, o que ele vai fazer aqui, a metáfora do tribunal. A mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então o que é que Paulo faz aqui? Paulo, de modo bem habilidoso, ele cria a imagem de um tribunal, com o propósito de mostrar aos coríntios que o nosso problema básico é que nós estamos sempre diante de um tribunal. Pense assim, você está sempre diante de um tribunal. Você está se defendendo ou acusando. Todos nós, o tempo inteiro, estamos atuando como promotoria ou defensoria. Você está atacando ou se defendendo. Estamos sempre vencendo ou perdendo. O julgamento dos homens é inevitável. A gente vive numa cultura de julgamento. Mas, observe, o julgamento das pessoas deve ser recebido, mas com reservas. O julgamento do outro pode ser positivo ou negativo. Receber elogios e críticas, podem ser essas críticas e elogios corretas ou não. Então isso é inevitável. Você vai ser criticado ou elogiado. Se a crítica é pertinente ou não, é outra questão. Agora vejam, o nosso próprio juízo também deve ser considerado com reservas. Há uma linha muito fina entre a consciência limpa e a justiça própria. Então percebam, nesse tribunal, você julga e é julgado. Você mesmo julga a si mesmo, pode estar errado ou certo no seu julgamento. Agora, qual o ponto de salvação aqui? Paulo percebeu que a melhor coisa é ser julgado pelo próprio Deus. Isso é um escândalo para os coríntios. Porque no verso 4 ele diz assim, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, perdão, porque quem me julga é o Senhor. Então o veredito já foi dado. A sentença não foi dada por Paulo, nem pela opinião pública. Ele não está preso ao seu próprio juízo, nem ao juízo dos outros. Ele está dizendo, olha, quem me julga é o Senhor. E diante do Senhor, os meus pecados e a minha condenação já foi levada. Cristo é que me justifica pela sua justiça, a sua identidade em Cristo. Em outras palavras, no cristianismo não é o desempenho que leva ao veredito, é o veredito que leva ao desempenho. Por nossa identidade em Cristo, quem nós somos? Você pode esconder coisas do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, da sua igreja, do seu patrão, dos seus empregados, mas a sua vida está completamente despida diante de Deus. O Senhor sabe quem você é. E apesar de saber quem você é,
cada pormenor, ele decidiu amá-lo. E no Evangelho de Jesus Cristo, você não está mais condenado, porque os teus pecados, o escrito de dívida que havia contra você foi cravado naquela cruz. Se alguém te elogia, esse elogio é procedente, glória a Deus. É improcedente, essa pessoa tem uma opinião muito elevada de mim. Se a crítica é pertinente, procede. E a gente precisa aprender a ouvir críticas. Agostinho, eu prefiro a crítica que me corrige do que a bajulação que me corrompe. Ouvir uma crítica não procede, segura. Agora, tanto o seu interlocutor, aqueles que te julgam, quanto você mesmo, avaliando a sua própria vida, tanto eles quanto você podem estar errados. Agora, quando o Senhor avalia, o que ele encontra? O diagnóstico. Você é pecador. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Agora, qual é a boa notícia? O Evangelho. O Evangelho. Você é amado apesar de você. Somos mais terríveis do que podemos admitir, mais amados do que podemos imaginar. Isso é maravilhoso, é o próprio Evangelho. Olha o que o Senhor disse para Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Em alguma medida, quando nós estamos em Cristo, é a mesma leitura. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Apesar de nós, porque o Senhor vê sua justiça sobre nós. Um outro elemento para finalizar. Contemplando a cruz de Cristo. Além dessa metáfora do tribunal, olhar nossa identidade em Cristo, meus irmãos, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o Evangelho. O que é que a cruz aponta para nós? Duas coisas que precisam estar sempre juntas: a justiça e o amor de Deus. A igreja evangélica, eu acho que até em alguma medida abusa demais da expressão amor de Deus. Porque se toda a nossa ênfase é apenas no amor de Deus, sem contemplar sua justiça, a gente tem um problema. O que é que nós temos na cruz? Um encontro entre a justiça e o amor, entre a graça e a verdade. A cruz de Cristo é esse ponto de encontro singular. Na cruz, Deus coloca na conta de Jesus os nossos pecados, o nome disso é justiça, e o faz por amor a nós. Então a cruz é a maneira mais correta de trabalhar o nosso próprio coração, porque a cruz está mostrando para nós a nossa vileza. Não se engane acerca de você mesmo. Se você seguir o seu coração, você está perdido. O diagnóstico que a Bíblia fala é que o seu coração não é bom. A gente pensa em pecado como coisas erradas que a gente faz. Mas o pecado é mais do que isso, é um estado, é uma condição. Jesus falou assim, olha, aquele que tirar a vida de outra pessoa é assassino. É o que diz a lei. Eu digo para vocês que se alguém odiar alguém, em algum grau, diante de Deus, já cometeu assassinato. Enquadra todo mundo. Ele tira do campo da ação e leva para o campo da intenção, de modo que todos nós somos, no diagnóstico da Bíblia, transgressores da lei. Agora entra a misericórdia, o amor, a compaixão. Ele não pune o pecador, ele pune o santo. Cristo assumiu a nossa morte, nossa condenação, nossa corrupção. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. De modo que você não precisa ficar adubando a sua vida com falsos referenciais de significação. A coisa mais excelente, mais nobre, mais espiritual no sentido pleno da palavra, é você derramar o seu coração perante o Senhor e entender qual é a sua identidade em Jesus Cristo e contemplar a cruz dele. A cruz é a demonstração do quanto Deus se importa com o pecado e, ao mesmo tempo, o quanto ele se importa com o pecador. Ele trata o pecado na cruz e também cria o caminho de volta para ele por meio do pavimento santo que é o sangue do Cordeiro. Eu quero terminar lendo para vocês uma frase de John Stott. Como ele me abençoa. Olha só o que ele diz. Toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que estou levando, é a sua maldição que eu estou sofrendo, é o seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes da nossa pequenez como a cruz. É constrangedor. Aquela cruz era sua. O pecado é seu. Mas o que isso está a dizer? Eu estou aqui por você. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos uma ideia exagerada acerca de nós mesmos, especialmente no que se refere à justiça própria. Até que visitemos um lugar chamado Calvário. É lá, ao pé da cruz,
que voltamos ao nosso tamanho normal. Você quer lidar com o seu ego, com o seu coração? Vá até o Calvário. Contemple Cristo naquela cruz. E lembre-se que o sangue derramado foi por causa dos seus pecados. E apesar disso, de você, Ele o amou tão intensamente que está ali, naquela cruz, por amor a nós. Nosso coração tem que ser diariamente moldado pelo Evangelho. O que é que nós aprendemos aqui? Primeira lição: o ego inflado é a doença dos filhos de Adão. Não alimente o seu ego. 2. O ego inflamado apresenta sintomas: fome de elogios, melindres e competição. São sintomas. 3. O ego inflado não pode ser curado com dose de autoestima. O que você precisa não é olhar para o espelho e cantar grandioso és tu. Isso não vai te ajudar. 4. O ego inflado só pode ser transformado pelo evangelho da graça. E 5. O evangelho inflado deve deixar o tribunal e viver ao pé da cruz de Cristo. É aos pés da cruz que nós percebemos a nossa miséria e o quanto nós somos amados pelo Senhor. Paulo entendeu isso melhor do que qualquer outra pessoa. E ele disse: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que o Senhor nos ajude. Que a nossa vida seja transformada de glória em glória. Que cada um de nós possa orar como Davi: Senhor, derrama a tua luz nas minhas trevas. Que assim seja. Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, não há nada oculto diante dos teus olhos. O Senhor conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Somos confrontados por tua palavra, que faz um diagnóstico preciso, verdadeiro e fidedigno da nossa real condição. Nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Por vezes, mesmo coisas boas acabam sendo contaminadas e inflando o nosso coração. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver de acordo com o Evangelho. Livra-nos de nós mesmos. Não permita, Senhor, que haja evidências de um coração seduzido e levado para distante do Senhor. Que a sua providência use os meios que o Senhor mesmo julgar necessário para transformar o nosso coração. Ajuda-nos a ter uma visão clara, bíblica, da nossa identidade em Cristo, quem nós somos no Evangelho de nosso Salvador Jesus. Pecadores amados, que mistério, pecadores amados. Senhor Deus, abre os nossos olhos para contemplar a cruz de Cristo. Ali nós enxergamos justiça e amor de mãos dadas. O Senhor colocou nos ombros de Jesus, na vida de Jesus, os nossos pecados, a nossa condenação, a nossa morte, para que tivéssemos vida plena e abundante. Que essas verdades, Senhor, possam trazer profunda paz ao nosso coração, grande contentamento. Não são as coisas no nosso entorno que vão dar significado à nossa vida, mas a nossa identidade em Jesus e o que Ele fez por nós naquela cruz. Abençoa esta igreja, que ela possa crescer em maturidade, em visão espiritual, em estatura diante de Ti, de modo que continue sendo uma igreja amável, solidária, fraterna, acolhedora, mostrando ao mundo que o Evangelho de fato é o poder de Deus, capaz de transformar relacionamentos difíceis em relacionamentos saudáveis e abençoadores. Obrigado pelo que o Senhor tem feito ao longo desses anos todos. E a nossa esperança é que o Senhor complete a obra que começou em nós. Amém. Que essas verdades impactem a nossa comunidade, as nossas famílias, as nossas relações interpessoais, onde quer que estejamos, que o Evangelho faça a diferença aqui e em todo lugar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.